Eu quero convidar você a estender os braços para o Anderson, que vai proclamar a palavra agora, para que você, cheio do Espírito Santo, possa interceder por ele, para que Deus possa usá-lo poderosamente através da unção do Espírito Santo. Que a sua língua seja uma língua de profeta nesse momento, para proclamar, para anunciar a palavra de Deus, para proclamar um ano de graça para nós, para que prodígios e milagres através da pregação possam acontecer, mas que o grande milagre seja a nossa conversão, a conversão do nosso coração. E peçamos a intercessão da Imaculada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez damos boas-vindas a cada um de vocês, dizendo que a gratidão do nosso coração a Deus é imensa por tê-los aqui conosco. E do nosso coração esperamos que esses 2 dias sejam dias de imensa graça sobre a vida de vocês. Que o coração de Jesus se abra e que as misericórdias do Senhor venham de encontro à sua vida nesses 2 dias aqui, amém? E sinta-se feliz, não é todo dia que você tem a graça de participar no encontro com a presença do nosso irmão Noé. Olha aquilo ali, olha. Amém, queridos, pode se aceitar por gentileza. Obrigado, viu, Noé, pela presença. Trabalhou pra caraca na arca, mas tamo aí, né? Nossa, esse Paulo Barbudo ficou muito engraçado, cara. Parece um profeta antigo. Barbudo Perneta. Gente, que incrível, né? Nós acompanhamos a luta do Paulo e foi um chororô. E agora a gente está até rindo um pouco porque a alegria dele nos contagia. Mas foi muito bonito quando eu subi no quarto ontem para visitá-lo. Eu ainda não tinha visto com a perna cortada. E aí eu cheguei para o Paulo e falei assim: Paulo, é aquele senhor, né? Porque ele comentou que tinha no hospital um senhor que era muito rabugento, mas o cara era complicado demais. Brigava com o médico, brigava com a enfermeira e brigava com o familiar. E foi muito difícil até ele aceitar que ele tinha que cortar a perna. Eu falei assim, mas ele cortou a perna? Ele falou, cortou tudo, cortou aqui. Eu falei, mas a sua não foi necessária, né? Sobrou o joelho. Aí ele falou assim, ainda bem que sobrou o joelho, porque eu quero colocar muito esses 2 joelhos para adorar o meu Senhor Jesus sacramentado ainda. Glória a Deus, profeta! Glória a Deus! Vai ajoelhar muito ainda, irmão! Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson Luiz dos Seis, tenho 33 anos, sirvo no Ministério da Pregação há 12 anos, estou fresquinho no sacramento do matrimônio, acabei de casar dia 17, olha a minha cara de feliz, ó. Agora estamos tranquilos, irmão. É uma alegria estar aqui com vocês. Tomem comigo, por favor, a palavra de Deus, no livro do Salmo, no capítulo 117 e no versículo 1. Salmo capítulo 117, versículo 1. Eu queria também saudar os nossos amigos que nos acompanham pela internet. É uma alegria poder invadir a sua casa com a sua licença. E aproveito para te pedir algo. Se você compartilhar esta pregação, com certeza você estará abençoando alguma vida que está postando alguma coisa e vai ver. Quem colabora na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, se você puder compartilhar, não esqueça daquilo que eu sempre digo: quem compartilha, evangeliza. É isso aí ou não é, galera? Então aí, ó, vamos lá compartilhar para a palavra do Senhor chegar aos corações. Quem achou o Salmo 117, 1, diga amém. E assim diz o texto: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia.
Diga à casa de Israel: eterna é a sua misericórdia. Estas são para nós as palavras do Senhor. Vamos aplaudir com alegria e gratidão essa belíssima palavra. Queridos, em breve o nosso sumo pontífice, o Santo Padre, o Papa Francisco, irá nos proclamar o ano da misericórdia. Vocês estão sabendo disso, sim ou não? Sim. E como Santa Catarina de Sena dizia que o Papa é o doce Cristo sobre a face da terra, atento às palavras do nosso sumo pontífice, como pregador que sou da Igreja Católica, resolvi me colocar em atenção e começar a pesquisar um pouco mais sobre essa misericórdia. Eu confesso a você que eu fui um pregador que durante muitos anos, infelizmente, eu tive dificuldades com a pregação da misericórdia. Eu fui mais para o lado da justiça e da severidade. Talvez algumas coisas que eu li, alguns pregadores que tiveram influência na minha vida, também foram dessa maneira. E eu falei, já que o Papa falou do ano da misericórdia, eu quero conhecer um pouco mais. Em oração eu perguntei-me, como que eu vou perscrutar um pouco mais essa misericórdia e ter uma compreensão mais acentuada da mesma? E veio para mim em oração que a misericórdia é revelada de maneira linda na pessoa de Jesus. E para que eu conheça melhor a pessoa de Jesus, Ele mesmo dá uma resposta. João capítulo 5, versículo 39, Ele vai dizer assim, ó: as Escrituras dão testemunho de mim. E uma passagem que eu iniciei muito bela nos meus estudos foi o Evangelho de São Lucas, quando ele trata da conversão de Levi. Eu não sei se você já acompanhou esta leitura. O Senhor Jesus está passando, vê Levi sentado como cobrador de impostos e diz a ele: vem e segue-me. Talvez foi uma das conversões mais rápidas da Sagrada Escritura. Aquele homem tomou uma resolução repentina, levantou e começou a seguir Jesus. E a alegria daquele homem foi tão grande, nesse chamado divino, que ele resolveu fazer um banquete para o Senhor, e resolveu chamar os amigos dele. Só que, gente, Levi não era um homem convertido. Os seus amigos não eram pessoas de oração, homens de vida reta, limpa, que seguiam os mandamentos da lei do Senhor. Não, eram pessoas de vida ímpia, pecadores públicos e que faziam mal aos olhos do Senhor. Mas você imagina a alegria do coração dele, de ter conhecido Jesus, de ter recebido esse chamado, e ao mesmo tempo confrontar com a misericórdia, e o desejo latente no coração dele, que os amigos que ele conhecia, fizessem essa experiência de conhecer o homem que tinha mudado a existência da vida dele, e transformado o seu coração. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um banquete, porque um banquete ninguém nega. E aí Jesus entra, está aquela turma de pecadores. Diz a palavra de Deus que os fariseus estão do lado de fora da casa, e que era um costume, toda festa que tinha naquela época, as pessoas poderiam entrar na residência, comer daquilo que estava servindo, sem serem convidadas ou sem pedir licença. Só que esses fariseus, eles tinham um coração tão endurecidos, eles eram tão vaidosos e tão orgulhosos, que o estudo bíblico que eu fiz diz que eles nem quiseram entrar na festa onde estava Jesus, por causa dos pecadores que estavam do lado do Senhor. E eles começaram a falar do lado de fora da casa: como esse Jesus pode estar andando com pessoas de má vida, comendo junto com esses pecadores, com esses publicanos? E Jesus, escutando a voz deles, dá uma resposta lá de dentro da casa: não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Eu não vim chamar os justos à conversão, mas sim os pecadores. Palavras santas da boca do seu Salvador, que ao longo dos séculos até a sua segunda vinda, darão esperança aos pecadores mais empedernidos, e às pessoas que tiveram uma queda, a esperança de erguer-se novamente. Porque o Deus a quem você serve, saiba de uma coisa, meus irmãos, Ele não veio chamar os justos, Ele veio chamar os pecadores.
Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo no capítulo 1 e no versículo 15: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé, Jesus Cristo veio a este mundo para chamar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Se encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus Cristo manifestasse toda a sua magnanimidade e eu servisse de exemplo para os que a seguir nele crerem para a vida eterna. Jesus Cristo é esse. E aí eu comecei a passar pelas Sagradas Escrituras e ver as atitudes de Jesus. Você sabe quais são os sermões mais terríveis de Jesus? As condenações ao inferno, os dados da hipocrisia, os xingamentos de Jesus não são para os pecadores, são para os fariseus, aqueles que andavam com belíssimas roupas, aquelas indumentárias religiosas com filactérios, que eram versículos bíblicos esparramados pelo corpo, que rezavam em praças públicas com voz alta. Eles não rezavam a Deus, como dizia o Padre Léo, eles faziam uma oração de si: eu pago o dízimo da hortelã, eu rezo tantas horas por dia, eu cumpro os mandamentos. Como Jesus Cristo tinha ojeriza desses que se gabavam. É para eles que Jesus dizia: sepulcros caiados, por fora vocês estão bonitos com essas roupas religiosas, mas por dentro vocês são podres, vocês são fétidos, porque esse orgulho espiritual me enoja. Por isso que a Bíblia vai dizer em Tobias capítulo 4 versículo 14: nunca permitas que o orgulho domine a tua palavra ou o teu espírito, porque é a raiz de todo mal. Eclesiástico capítulo 3 verso 30 vai dizer assim: não há nenhuma cura para a assembleia dos soberbos, esses tais não necessitam de Deus. Eles não rezam, eles não buscam a Jesus Cristo. É como aquele herege chamado Pelágio, que dizia na história da igreja: nós não precisamos da graça de Deus para vencer o pecado, basta a própria vontade. Santo Agostinho sentiu o cheiro de heresia e começou a detonar esse infeliz, porque João capítulo 15 versículo 5 vai dizer o quê? Sem mim nada podeis fazer. Todos precisamos das graças, tanto os fracos como os mais fortes. E aí você começa a ver Jesus no Evangelho. Que bonito que é a história de Zaqueu. O Senhor está passando e a multidão seguindo o Senhor, todo mundo querendo tocar Jesus porque curava, querendo ter uma conversa com Ele porque era afável com as pessoas, dava esperança, devolvia a vida, ressuscitava mortos, expulsava demônios, fazia milagres. Todo mundo queria Jesus, principalmente Zaqueu, que era um outro pecador público. E ele escuta dizer que Jesus estaria passando por ali. Mas o incrível é, aquele homem não se coloca no meio daquela multidão. Ele vai para cima da árvore para ver Jesus passar. A Bíblia não diz o porquê ele fez isso, mas em oração, meditando aquilo, eu pensei: será, Jesus, que ele iria sofrer a mesma coisa que os amigos de Levi sofreu? Viriam os fariseus dizer: o que você está aqui no meio? Olha quem que você é, Zaqueu, que podridão de homem que você é. Você não escutou Jesus dizendo lá no Evangelho, não? Que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Você nunca escutou Jesus dizendo lá em Lucas capítulo 16 verso 13 que vós não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a riqueza? Você só pensa em dinheiro, o seu Deus é o dinheiro, Zaqueu. Você não leu lá em Eclesiástico 10:10 que nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro? Aquele que o ama chega a vender a sua alma. E você quer tocar Jesus, você quer cura, você quer milagre, sai fora. Você aqui no meio, você vai criar um impacto negativo nas pessoas. Irão olhar e falar: nossa, mas esse pecador público está aqui no nosso meio. Quem que é ele para querer tocar no puro, no santo dos santos, estar na companhia de Jesus? Irmãos, eu não sei se foi isso que ele pensou, mas ele não se aproximou de Jesus da maneira com que os outros se aproximavam. E não tenho noção do que ele tinha de expectativa com a passagem de Jesus. Mas quando Jesus estava passando, ele olhou justamente para onde ele estava distante do povo. E uma coisa a Bíblia diz com certeza, 1 Samuel 16:7: o homem vê a face, mas Deus vê o coração. Como que nós somos pessoas precipitadas nos nossos julgamentos, irmãos? Jesus olha para a árvore e diz o quê? Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje é necessário que eu me hospede em sua casa. A Bíblia não diz que Zaqueu falou: mas eu, diz que ele veio rapidamente. Isso mostra uma coisa clara: ele estava com sede de Jesus. Irmãos, eu não tenho dúvida alguma, quando Zaqueu desceu da árvore e começou a andar com Jesus,
o burburinho deve ter começado de algumas pessoas, mas olha com quem ele está. E aí Zaqueu começa a ir para a casa dele na companhia de Jesus. Você sabe o que acontece? A misericórdia de Deus constrangeu Zaqueu. Por que ele está me chamando? No meio dessa multidão, por certo, deve ter pessoas tão mais justas do que eu, tão mais santificadas, tão boas, tão necessitada. Tem um paralítico ali, tem um pai que está enfermo, tem uma família que passa dificuldades de todo tipo de ordem. Naquela multidão deveria ter pessoas extremamente sofridas. Zaqueu estava com dinheiro, ele gozava de saúde, ele tinha uma casa boa, aparentemente a vida dele estava tranquila. Mas quando Jesus chama ele, você pode ter certeza que o olhar de Jesus para Zaqueu não foi um olhar severo, foi um olhar de afeto e de misericórdia, e que transmitiu para ele todo o amor que ele tinha por aquele homem, independente do pecado que ele estava vivendo. E sabe o que acontece quando uma pessoa é tocada pela misericórdia? Ela constrange a pessoa a um tal ponto, o coração dela sofre uma ebulição interior tão bonita, que quando Zaqueu começou a caminhar com Jesus, ele disse o quê? Mestre, eu vou restituir todos os meus bens aos pobres. E aí foi quando Jesus olhou para ele e disse o quê? Quando entrou na casa de Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa. E o versículo 10 não foi nem Jesus e nem Zaqueu que disse, foi o próprio evangelista Lucas que disse assim, ó: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez ele ratifica o que Jesus disse: eu não vim para os justos, eu vim para os doentes. Zaqueu estava doente com apego. O apego é uma praga do inferno na vida de quem não tem a Deus. A pessoa quer a segurança, ela quer o dinheiro, ela quer o bem-estar, ela quer ter a vida com... Mas Jesus sabia que aquilo distanciava o coração dele, que ele poderia estar fazendo atos errados. E Jesus falou: eu não quero o seu coração assim, eu não te criei para ser assim. Eu vim trazer para você liberdade, amor. Eu quero que você viva na amizade comigo, que você faça o bem para os outros, que você ajude o pobre. Eu não quero ver você roubando, deflagrando ninguém. E o que aconteceu? A misericórdia entrou na vida de Zaqueu e ele teve a sua experiência de conversão. Sabe outra coisa que escandaliza para mim em Jesus? A loucura que ele fez em nos presentear com o primeiro santo da Igreja Católica. Em diversos lugares que eu fui fazer pregações, eu perguntei para o povo: quem que é o primeiro santo da Igreja Católica? A maioria levanta a mão e fala assim: o primeiro santo ou é São Pedro ou é o diácono Estevão. Não é. Se você ler o evangelho direitinho, de Lucas, a narrativa da paixão, Jesus está lá dando a sua vida por cada um de nós. E entre Jesus tem dois ladrões que mereciam estar ali porque sentiam o pecado, e no meio o justo dos justos. Enquanto o demônio entra no coração de um, ele olha para Jesus e desafia o Senhor: faz o milagre de ti mesmo, salva-te. E começa a interpelar o Senhor no momento de dor. Ali não estava na hora de fazer milagres, ali estava na hora de mostrar o amor. E o outro diz, Santo Afonso Maria de Ligório, que quando Nossa Senhora estava aos pés da cruz, ela viu uma brecha no coração daquele homem e começou a interceder por ele ao pé da cruz, pedindo a salvação da alma dele para Jesus. O Espírito Santo entra no coração daquele homem, e as palavras belas são ditas da boca daquele ladrão, que é chamado do bom ladrão: mestre, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Jesus olha para aquele homem e arranca aquela virtude teologal tão bonita que nós temos dentro de nós, chamada esperança. Eu não vou me lembrar de você no paraíso, eu não vou estar intercedendo por ti. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O nome desse homem é Dimas. Ele foi canonizado no alto da cruz pelo próprio Cristo. No final da vida dele, ele não foi um penitente eremita, ele não foi um pregador das multidões, ele não foi um confessor, ele não foi um teólogo, nada disso, irmãos. Ele não passou a vida dele fazendo bem, ele passou a vida dele fazendo o mal.
matando, roubando e estragando vidas. Mas a misericórdia do Jesus a quem você serve, ela é de um tamanho e de uma proporção infinita que nós não podemos medir, que Jesus presenteia a igreja com o primeiro santo, na última hora, um ladrão. O primeiro santo da sua igreja é um bandido, safado, assassino, que destruía a vida das pessoas, mas que ele teve um encontro com Jesus, ele amou profundamente o Senhor, e Jesus está dizendo: eu não coloquei como primeiro santo da minha igreja um Padre Pio, que já nasceu santificado, um São Luís Gonzaga, ou um São Domingo de Gusmão, que pulava do berço e dormia no chão quando criança para fazer penitência, ou uma Santa Teresinha do Menino Jesus, que quando sonhava que tinha comido o maior pedaço de uma torta de limão, chorava porque achava que tinha um grande pecado. E esses santos, todos os confessores deles dizem, eles não têm nem pecado venial para confessar. O que eles chegam e falam assim: rezei pouco hoje. Quantas horas? Rezei umas 10 horas por dia. Esse era o pecado deles. Nenhum desses foi o primeiro santo da sua igreja. O primeiro santo da sua igreja foi um ladrão, para que você recobre a esperança, que você nunca está afastado da santidade, que a misericórdia do Senhor também pode te colocar nesses altares, porque a graça que estava sobre a vida dele também está sobre a sua vida. A graça que estava sobre a vida deles também está sobre a sua vida. Agora olha a eleição de Jesus. O seu colégio apostólico, todo mundo baba na vida de São João. Nossa, o apóstolo do amor. Você lê a carta de São João e você lê o evangelho de São João, só fala no amor. Amai-vos uns aos outros. Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus. Só que vocês esquecem quando Jesus foi atrás dele. Eles foram evangelizar numa cidade, Tiago e João com o Senhor Jesus, e não quiseram receber ele. Sabe o que eles disseram? Jesus, reza para cair fogo do céu e matar todo mundo. Jesus olhou para eles e disse assim: não sabe de que espírito sois animados? Os discípulos de Jesus eram terríveis. Judas, que era ladrão e o Senhor sabia, por causa da sua onisciência, escolheu Judas e ainda colocou como econômico o cara que cuidava do dinheiro. Pedro, fedidaço. O cara não sabia escrever, não tinha letra, não tinha cultura, tanto que se você for procurar na tradição católica, o evangelho de São Marcos, não foi São Marcos quem escreveu. Tudo que está em São Marcos foi ditado por São Pedro, porque Marcos sabia escrever e São Pedro não. Quem diz isso daí é o padre Paulo Ricardo e os padres da igreja. Não sabia nem escrever. O temperamento dele, eu amo Pedro porque eu me identifico muito com ele. É tão linda aquela história da negação de São Pedro. Não, Senhor, se o Senhor for para a morte de cruz, eu estarei contigo. Uma segurança de si como ninguém outro tinha. Só que a autoconfiança para o seu trabalho, para a sua vida secular, beleza, mas na vida espiritual isso não rola. Dom Lourenço Scupoli, no livro dele do Combate Espiritual, fala que a primeira virtude que você tem que ter para vencer o demônio é a desconfiança de si mesmo. Nunca se tem em conta demais, sempre se pega em Jesus, porque o dia que você achar que você está bom para tomar um tombo e arrebentar sua cara no chão. E São Pedro era presunçoso, vaidoso e orgulhoso. E aí foi terrível o dia que o Senhor chamou o seu discípulo de Satanás e disse que ele o negaria 3 vezes até que o galo cantasse. Agora você imagina, Jesus coloca Pedro como o primeiro papa da sua igreja. Você tem noção que história belíssima que é essa? A responsabilidade desse homem, a santidade de vida que ele deveria ter, o compromisso e a lealdade com o seu Senhor. Aí quando estão passando na negação de Jesus, o seu mestre está apanhando, já deu um belo de um vexame no Horto das Oliveiras. Na hora da transfiguração, Pedro, egoísta pra caramba, chega e diz assim: Senhor Jesus, está tão bom aqui, vamos fazer uma tenda. Ele viu o Senhor transfigurar. Você tem noção do que é ver a glória de Deus como ele viu? Ainda aparecem dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Ali ele queria ficar. Vamos armar uma tenda. Aí chega na hora da dor do seu Senhor. Aquele homem está suando sangue pela salvação da humanidade, e Jesus pede 1 hora de oração. Pedro dorme.
quando chega para pregar o Senhor, ele nega o Senhor. Aí ele está diante do povo, as pessoas reconheceram a linguagem dele como Galileu. Quando ele falou, está um seguidor de Jesus, você não o conheço. Mais uma vez, está ali um seguidor do Senhor, você conhece Jesus? Não conheço. Mas uma terceira vez, nem sei quem é esse homem. O que você faria se você, coordenador de grupo de oração, coordenador de algum grupo, tem uma negativa tão forte de uma pessoa dessa, de uma comunidade religiosa? Imagina, tem um monge lá numa comunidade religiosa, todo santo dentro do mosteiro. Aí o cara sai com roupa de clérigo na rua. Você que é o monge lá? Eu não, que monge, nem conheço a igreja católica. Que mané rezar, eu sou um cidadão civil normal. Que mosteiro nada, que sou do grupo de oração. O cara tá lá no grupo cantando bonitinho, aí tá lá na balada pegando um monte de mulherada, enfiando a tampa de cachaça. Ou você não é do grupo lá? Não, que da igreja, eu tô livre. Aí você fica sabendo de uma notícia dessa, o que você faria? Escuta aqui, meus irmãos. Santo Agostinho disse que foi necessário que Pedro tivesse essa queda, porque ele era de um temperamento terrível. E se qualquer irmão da primeira comunidade discipular dele tivesse uma queda e uma falta, e Pedro não tivesse experimentado a sua própria miséria, ele iria ter intolerância terrível com cada um dos membros. Caiu, não aguenta, fraquejou, vaza da minha comunidade, você não serve para seguir Jesus, aqui é o rol dos fortes. Só que Jesus conhecia o coração de Pedro, mas não só o de Pedro, mas de todos os homens. Sabe um santo que eu babo da igreja católica? São Francisco de Sales. Aquele homem diz assim, ó: não se surpreenda que você caiu, se surpreenda que você está de pé, porque a natureza do homem, ela é tão débil, que você não pode ficar surpreso se você teve uma queda. Você sabe o que São Bernardo de Claraval, o grande monge, dizia? Que o monge entra no mosteiro para cair e levantar, no final da vida Jesus levanta ele e salva ele. Sabe o que nós ser humanos somos? Nós somos pior do que o cocô do cavalo do bandido. Você sabe o que o livro do Apocalipse 3 vai dizer de nós? Nós somos miserável, pobre, cego e nu. Nós somos uma raça tenebrosa, irmãos. Você acha que João nos apelidou de raça de víbora por quê? Nós somos fracos, nós somos traidores, e ai se não for a misericórdia. E aí o que acontece? Pedro vai e nega o Senhor. A coisa mais comum, destitui do colégio apostólico. Esse homem envergonhou o seu testemunho. Olha, todo mundo sabendo na região que o primeiro papa que você colocou para a igreja é um fujão. Não só ele, mas aquele seu discípulo Marcos, quando estava no Getsemane, agarraram, ele saiu correndo, rasgaram a roupa e o homem ficou pelado. Que vergonha dos seus seguidores, hein, Jesus? E ele passa por Pedro, todo chagado, e olha para Pedro. O coração de Pedro já começa a transformar. Um frei chamado Jacobo Varazzi diz que Pedro teve marcas de lágrimas na face, porque toda vez que ele se lembrava da misericórdia de Deus, ele chorava por causa do amor de Jesus. E aí um dia Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Amo. Talvez alguma pessoa teve uma queda, e o outro chegou e falou: o cara teve uma queda, ele não ama a Deus. Não é que ele não ama a Deus, ele teve uma fraqueza. Porque quando Pedro disse que ama Jesus, Jesus não falou para ele assim: não, Pedro, você não me ama porque você me negou, você é falso. Jesus sabia que ele amava ele. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Eu confirmo o teu chamado. Eu não vou te destituir não. Eu sei muito bem o que eu fiz, Pedro. Sabe por que Jesus sabia o que ele tinha feito? Porque a misericórdia de Deus transforma a vida de qualquer ser humano. Quando Jesus Cristo estava no Getsemane, Malco veio prender o Senhor. Pedro, irado, pega a sua faca que estava na bainha e decepa a orelha de Malco. Já tinha escutado sobre o amor. Jesus já tinha falado para Pedro: vai acontecer a minha paixão, eu preciso comer esta Páscoa convosco, eu preciso derramar o meu sangue. Aquilo que está no Evangelho nós lemos. Aí você não tem noção, e eu também não tenho noção das conversas que Jesus teve com Pedro, que não está escrito no Evangelho. Ele falando da morte dele, que teria que dar vida, e Pedro sabia daquilo. O que ele faz? Impetuosamente
vai e arranca a orelha do cara. Jesus repreende a Pedro, coloca a mão na orelha de Malco e mais uma vez dá uma bronca. Agora, pergunte-se a si mesmo, o objeto que Pedro cortou a orelha de Malco era a espada que estava na cinta dele. Jesus via ela todos os dias. E por que Jesus não tirou a espada de Pedro aqui da cinta? Porque Jesus não estava interessado em tirar ela da cinta se não tirasse antes do coração. Só que mesmo o Senhor andando com ele, ele teve paciência e misericórdia. Jesus sabe que cada coração é de uma maneira, e ele esperou em Pedro, ele teve paciência com Pedro, ele teve misericórdia, e a misericórdia sustentou aquele homem, tanto que depois de tanto ele ter errado, e Jesus diz, a quem muito se amou, muito se perdoou, quando aquele homem recebeu o batismo no Espírito dele, e que foi anunciar, toda a coragem dele foi extinguida, que ele tomou, toda a covardia foi extinguida, ele retomou uma coragem belíssima para anunciar o Senhor crucificado. Era um taumaturgo, recebeu o dom da cura de Jesus, curava pela sombra, expulsava demônio, fazia um rebuliço, e no final da vida dele, quando ele está para morrer, ele lembrou que a misericórdia do Senhor foi tão generosa com ele, que quando foram prender Pedro na cruz, ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, e a última coisa que ele lembra é o olhar misericordioso de Jesus perdoando ele. A misericórdia converte e a misericórdia salva, irmãos. Vê Jesus com as mulheres na Bíblia. Olha o tipo de mulher que Jesus chama para estar junto dele. É incrível. A samaritana. Jesus chega e está no poço de Jacó, meio-dia, cansado, fatigado. Lá vem aquela mulher pregar água. Dá-me de beber água. O que és tu, um judeu, vim me pedir de beber água? Eles tinham rinchas. Ai, se tu souberes quem eu sou, tu mesmo me pedirias de água, e a água que eu te daria, você não tornaria mais a ter sede. E aí o Senhor começa o diálogo com ela, e logo revela a vida de impureza da mulher. Você já teve 4 homens, e esse que você tem, não é teu. Nossa, que mulher sirigaita, hein? Arrebentou na região. Aquela não era uma pregadora, aquela era uma pegadora. Por onde ela passava, ela pegava um caboclo. A mulher tinha a impureza dentro dela. O que Jesus chegou para ela e falou? Sua pombagira maldita, ou sua prostituída. Ele foi ter com ela, só que quando ela sentiu a misericórdia, ela ficou constrangida. Porque uma coisa muito bonita nas pregações do Padre Léo. O Padre Léo dizia, Jesus Cristo nunca jogava o passado de ninguém na cara. Quem faz isso é o diabo, que acusa o nosso passado. Olha quem você era, olha o que você já fez. Jesus Cristo não, sabe por quê? Porque 2 Coríntios 5,17 vai dizer, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se o que era velho, eis que tudo se fez novo. Jesus conta uma nova história, ele não joga na sua cara a sua passada. Ele conta uma nova história. Aí você vê Jesus com essa mulher, ele vai, conquista ela, e os discípulos parados, vendo a intriga. Olha, Jesus conversando com uma samaritana. Pouco tempo depois, aquela mulher já estava anunciando a misericórdia do Senhor. Maria Madalena, prostituta, 7 demônios. Jesus expulsa os 7 demônios daquela mulher, coloca sobre ela os 7 dons do Espírito Santo. É a primeira quem vê o Senhor após a ressurreição. E depois da morte de Jesus, ela resolve morar dentro de uma gruta. Ela ficou buscando o seu Senhor até o seu último dia de vida. Porque 2 Coríntios 5,14 vai dizer assim, ó, o amor de Cristo nos constrange. O que você diz da pecadora, João capítulo 8? Quando o Senhor está vindo andando e tem uma mulher derrubada no chão, porque ela tinha sido pega em adultério. Aí os doutores da lei mais uma vez, chega e tranca Jesus e chama ele de mestre. Ó, hipocrisia maldita, mestre! A lei manda que toda mulher que é pega em adultério deve ser apedrejada. Aí Jesus Cristo leu a consciência de cada um. Se eles fossem imaculados, se eles estivessem sem pecados, se fossem pessoas exímias, até eles poderiam falar alguma coisa.
Mas não, todos tinham culpa no cartório e todos estavam com a consciência mutilada por ter ofendido a Deus. Por isso que quando Jesus Cristo diz: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, as pedras começaram a cair da mão, porque o pecado de cada um começou a saltar na consciência. Quem sou eu para jogar pedra nessa mulher? Eu posso ter saído com ela, eu posso ter cometido adultério com ela, eu posso ter roubado, eu tenho mágoa, ódio no meu coração, eu falto de domingo, não sei o que eu fiz, mas as pedras caíram. Aí você vê, né, o ato de Jesus. O Senhor vai e se abaixa até aquela mulher. Você sabe o que significa isso no Evangelho? É quando a natureza divina abaixa até a natureza humana. E aí aquela mulher vê o olhar misericordioso de Jesus. Queridos, esse olhar de Jesus, ele é fulminante contra o pecado. O Senhor olha para aquela mulher e disse: ninguém te condenou. Não, mestre, ninguém me condenou. Essa não é a missão de Jesus. Se você pegar e ler o Evangelho de São João, no capítulo 13, no verso 16, vai dizer assim, ó: com efeito de tal modo Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus veio salvar os pecadores. Ele olha para aquela mulher: ninguém te condenou. Não, mestre, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Só que primeiro Jesus Cristo a ama e depois ele dá a lei. Quantas pessoas que entram dentro da igreja e querem viver santidade pela lei e sem fazer uma experiência real com Jesus? Isso não dura. Sabe por quê? Porque João capítulo 14, versículo 15 vai dizer assim, meus amigos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não tem por que você querer guardar o mandamento se você não tem amor profundo por Jesus. Porque o não querer pecar é o não querer ofender a Deus. E seguir a lei pela lei, por punição ou por medo do inferno, isso uma hora acaba. Mas se eu resolvo não cometer mais adultério, porque eu amo a Jesus e a palavra dele me manda fazer isso, se eu resolvo não mais magoar o meu irmão, se eu resolvo não ter mais ressentimento, se eu resolvo não cometer mais atos de impureza, se eu resolvo não roubar mais no meu trabalho, se eu resolvo não ser o mais caluniador, por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero ter destaque na sociedade? Você não aguenta até o final. É porque eu quero aparentar a virtude para o meu próximo? Não dá até o final. Mas se o fundamento da nossa santificação for o amor a Jesus, você pode ter certeza que isso você consegue. Porque Santo Tomás de Aquino vai dizer: quanto mais você se aproxima das coisas do alto, mais você se afasta das coisas da terra. E é esse amor a Deus que te leva a buscar as coisas do alto, que vai te desprendendo do pecado. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Eu tenho um encontro com a misericórdia de Deus. Primeiro ele vem e me resgata, ele me ama profundamente, e aí depois ele fala: ninguém te condenou. Aí você fala: não, Senhor. Ele fala: vai e não tornes a pecar, mas primeiro faça uma experiência genuína comigo, primeiro me conheça, primeiro beba do meu sangue, vai para o meu calvário, experimenta das minhas chagas, venha rezar comigo, conheça da minha palavra, e quando você me conhecer, você não vai querer me ofender, porque eu não mereço o seu pecado, mas eu mereço o seu amor. Aí as pessoas começam a trilhar uma vida de conversão. Mas se for pela lei, não aguenta. Queridos, tem um autor inglês, britânico, Chesterton. Ele é meio complicado de ler, é muito intelectual, mas tem umas coisas que eu li dele, é muito boa. E ele tem uma frase que é linda, ele diz assim, ó: os santos são caracterizados por se opor aos erros do seu tempo. Cada tempo tem um erro e vem um santo e começa a bater de contra. E teve uma santa que Jesus levantou que, se você começar a pesquisar na história da igreja, tem muitos santos, mas tem uns que tem mais destaque. Por exemplo, São Francisco é muito conhecido, Santa Teresinha, Santo Expedito, Santo Antônio. Mas tem uns, ó, São Godofrênio, Santo Estanilau Cóstica. Se eu começar a falar os nomes de santos, você vai falar: nossa, isso daqui é de comer. É uns caras que estão meio que no anonimato, mas tem uns que estão bem assim conhecidos. E uma dessas santas que ficou muito conhecida é Santa Faustina Kowalska. Quem já escutou falar de Santa Faustina aqui? Levanta a mão. Ó, muitos conhecem ela. E ela foi chamada por Jesus da secretária da misericórdia.
E tem uma fala que Jesus diz a ela que eu vou falar para vocês, hein? Que coisa potente. A primeira vez que eu li isso, eu estava numa missão em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Eu estava lendo o livro e Jesus disse assim a Santa Faustina: Faustina, diga aos pecadores que se eles tiverem mais pecados do que as areias do mar, diga para eles não terem medo de se aproximar de mim. Porque todos os pecados que esses homens cometem é como uma gota no oceano da minha misericórdia. Quando eu leio uma coisa de um santo, eu não passo rapidamente, eu fecho e eu começo a meditar em cima para aquilo tomar vida e eu ter um entendimento ruminando aquelas palavras. Eu fui para a praia, eu estava com meu amigo e cheguei: Rafael, vamos para a praia. Quando eu cheguei lá na praia, Paulo, eu fui, catei um punhado de areia na minha mão. Eu falei: eu não consigo contar os grãos de areia que estão aqui na minha mão. Desperdicei aquela areia no chão da praia. E os grãos de areia que ficaram grudados na minha mão, eu também não conseguia contar. Eu comecei a olhar a imensidão de areia que estava na minha frente. E eu comecei a imaginar as areias do oceano do mundo inteiro, onde tivesse areia, Jesus dizendo: por mais que eles tenham mais pecados do que essas areias do mar, que eles não tenham medo de se aproximar de mim. Por que Jesus Cristo vai dizer isso a Santa Faustina recentemente aqui perto de nós? Jesus não vai gastar palavra. E ele ainda diz que o diário dela iria tirar muitas almas da mão de Satanás. E por que Jesus fala de um medo que o pecador tem dele, de Deus? Você quer ver? Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Na Santíssima Trindade nós temos Deus Pai, Deus e Deus. Então vamos repetir comigo: Trindade: Deus, Deus e Deus. Se eu fazer essas perguntas para vocês vão ser verdadeiros comigo, sim ou não? Tá bom. Quem tem mais comunhão aqui com o Deus da Santíssima Trindade, eu vou perguntar a vocês, levanta a mão por favor, tá bom? Quem tem mais comunhão em oração aqui com Jesus, o Deus Filho, levanta a mão por favor. Ó, Deus Filho. Gente, você tem que levantar a mão para a gente ver a coisa aqui mesmo, tá bom? Quem tem mais comunhão com Deus Espírito Santo aqui? E com Deus Pai? Aí, ó, tá vendo? E o resto que não levantou a mão, você tem comunhão com quem? Com Satanás? Por isso que eu falei, ó, deixa eu perguntar. Talvez você não tenha comunhão com nenhum, então é por isso que você não levantou, né? Você veio no Convertei-vos para você começar a ter, né? Eu vou fazer a última pergunta, então vou começar sério. Quem tem mais comunhão com o Pai aqui? Levanta a mão. Agora abaixa. Com Deus Filho? Ó, melhorou um pouco, né? E com Deus Espírito Santo? O que mais teve mão levantada foi, em primeiro lugar, Deus Filho, depois Deus Espírito Santo e depois o Pai. Por que você acha que as pessoas têm menos comunhão com o Pai? Quando você peca, você imagina, fala a verdade, não mintam para mim por favor. Quando você comete um pecado, você imagina que Deus está assim furioso olhando para você com a mão tipo ide ao inferno? Ou você imagina que Deus está sofrendo com você, esperando te abraçar novamente? Fala a verdade, a primeira ou a segunda? Primeira ou segunda? Quem está na primeira que imagina um Deus bravo aqui? Pode levantar a mão. Agora abaixa a mão. Quem imagina um Deus terno? É verdade mesmo? Você imagina um Deus terno mesmo? E por que algumas pessoas aqui levantaram a mão e imaginaram um Deus bravo, irado e querendo te mandar ao inferno? Você já leu a parábola do filho pródigo? Quando o filho saiu da casa do pai, gastou todo o dinheiro com prostituição e fez o seu exame de consciência no meio dos porcos. Você viu o que aconteceu com o pai quando ele voltou? O pai abriu os braços, entregou para o filho anel, vestes novas, sandália nova, fez uma festa e matou um cordeiro. Cadê o olhar de ira do pai com ele? Mostra para mim. Da onde que a gente tira esse Deus? Sabe o que acontece? A gente faz uma projeção para Deus do pai que nós temos. E se a gente teve uma história negativa de dor com o nosso pai, a gente transfere para Deus e imagina um Deus somente bravo. A gente sabe que Deus se ira com o pecado, sim. Mas estuda na teologia católica o que é uma pessoa que peca com dor no coração, com arrependimento, e uma pessoa obstinada no pecado. Aí você vai ver a diferença. Como que Jesus tratou Judas até o final? Ele chamou de amigo e ainda beijou ele.
ele tentou salvar Judas até o fim. Agora, se você já leu a parábola do filho pródigo, quando ele chega lá, o pai já estava com a roupa pronta, com o anel pronto e com as vestes prontas. O que estava acontecendo? O pai não estava pensando em mandar ele para o inferno, o pai estava esperando ele voltar para casa. Agora, e a parábola da ovelha perdida, o que você me diz dela? Ali o bom pastor não aguenta nem ficar muito tempo sem a ovelha. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da outra. Eu não estou aguentando de saudade, eu estou indo atrás de você. Só que aí eu tenho algo para dizer para vocês, meu irmão. Quando Santa Faustina estava escrevendo sobre a misericórdia, o demônio entrou dentro do quarto dela, começou a balançar o quarto dela, e sabe o que ele diz a ela? Não diga sobre a misericórdia, só pregue sobre a justiça. Sabe por quê? Se você ler o Evangelho de João, no capítulo 16, quando é falado sobre o Espírito Santo, ele vai falar que no versículo 8, o Espírito Santo convencerá o homem a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O que o Espírito Santo faz? Ele vem sobre você, ele joga uma luz sobre um determinado pecado que você fez, e aí você chora de contrição e se arrepende. Sim ou não? E no versículo 11, o que Jesus diz? Ele fala sobre o maligno, o diabo. E o que ele vai falar? Que o diabo tem arrependimento, que um dia ele vai para o paraíso, vai gozar da presença de Deus com os anjos? Não, ele vai falar que o diabo já está julgado e condenado. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: Satanás está julgado e condenado. E por isso que ele tem ódio de você, porque você é filho da misericórdia. E sabe o que ele faz? Ele quer levar-nos ao desespero quando temos alguma queda. Certo dia Satanás está dando voltas pelo mundo, e Santa Faustina repreende o diabo e fala assim: Satanás, o que você está fazendo? Ele falou: estou andando pelo mundo, porque cada pessoa que eu vejo ela no pecado, eu vou atrás dela e levo ela ao desespero. Você sabe o que é o desespero? É o que Judas viveu. Pedro teve contrição perfeita, recebeu a misericórdia do Senhor e está como primeiro Papa, e o mundo venera aquele homem, não obstante as quedas dele. O que aconteceu com Judas? Judas desesperou da conversão. Quando você lê no Evangelho o pecado contra o Espírito Santo, eu não sei o que vem na sua cabeça, mas segundo o moralista Antônio Roio Marim, ele fala que o pecado contra o Espírito Santo é o desesperar-se da salvação, e o desesperar-se da salvação é uma atividade diabólica. Quando você cai no pecado, e não é um remorso que te leva ao arrependimento, mas é um desespero que o diabo fica assim: você não está percebendo que você está caminhando na igreja há 10, há 15 anos, e você sempre confessa esse mesmo pecado? Você não está percebendo que você vai para o inferno? Em vez de você ficar pagando de santo, de católico, de ir para a missa, de ficar com a mãozinha assim, e de rezar em línguas, de ficar lutando, para de lutar, esquece, você é um fraco, você nunca vai vencer. Quer ir para o inferno? Vai com gosto, escandaliza, peca mesmo. Para com esse negócio de igreja. Você não vê que está todo mundo caído, o mundo está abandonando a Deus, o ateísmo está tomando conta da humanidade? Vai para o inferno com gosto, viva o seu pecado como você quer, adultera, rouba, atraiçoa, mata, tem mágoa, ódio, ressentimento, faz o inferno no mundo, porque aliás você não consegue viver santidade. Você é um fracote, você é um falso, e o demônio fica na sua mente te destruindo. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes não temos a experiência com Deus da misericórdia. E quem tem essa experiência com Deus da misericórdia, o demônio não consegue levar. Tinha um monge, e quem vai contar isso é Frei Raniero Catalamessa, pregador do Papa. Era dos outros antigos, mas ele pregou o retiro para sacerdotes agora. Aquele cara escreveu um livro sobre o Espírito Santo, mas é um patrólogo de primeira. Quando ele está falando da tentação e da luta contra o pecado, ele cata e mostra um monge. Você imagina um monge, o cara está dentro do mosteiro, uma vida de oração diária contínua, austeridade, silêncio, fuga do mundo, e aquele monge caía direto no pecado da impureza, o pecado que mais envergonha o homem. Pô, para um cara que está numa oração dessa, nesses pecados primitivos de masturbação ainda, nossa, e o cara caía direto. Só que toda vez que ele caía, quando ele caía do pecado, imediatamente ele se levantava e ia buscar Deus. Ele se levantava e ia buscar Deus. Eu não sei se você já estudou na vida espiritual católica, na teologia, tem um pecado chamado escrúpulo pouco. Vocês já estudaram falar isso ou não?
Gente, vocês sabem o que eu escrúpulo pouco? Eu vou ensinar para vocês. A pessoa cai no pecado, ela pensa assim: até eu me confessar, eu vou me lambuzar. Já que eu pequei, agora eu vou detonar. Isso daí é uma tentação tremenda, porque imagina, você está numa guerra, aí o seu inimigo te dá um tiro no braço, aí você vai falar assim: já que eu tomei um tiro, me pega toda agora. Aí você faz, não é, né? Você vai fugir. Aí o que a gente tem a tendência a fazer? Meu Deus do céu, agora que eu já caí mesmo, dá aquele desânimo, a alma fica fraca, porque o Espírito Santo voa da alma, porque no pecado mortal ele não habita. Aí eu escrúpulo pouco. Não, gente, aquele monge não fazia isso não. Ele caía no pecado, mas ele não amava o pecado. Você sabe que tem uma coisa bonita que Santa Bernadette dizia? O maior mal no mundo não é o pecado. Ela falava, é o amor ao pecado. Porque tem gente que cai, mas que detesta e vai contrito para o confessionário. E aí você recebe a virtude da humildade e as graças santificantes. Eu vou te mostrar o que Santo Tomás de Aquino fala disso. Mas vamos encerrar a história do monge para você ver que coisa linda. Ele caía e o demônio vinha, aí ele ia falar com Deus. Um dia Satanás não aguentando, aquele monge caiu, o demônio veio. Ei, você vai se apresentar diante de Deus desse jeito aí? Você não tem vergonha? O monge olhou para o diabo e falou assim: Satanás, eu jamais cessarei de confiar na misericórdia de Deus. Duas palavras ele usou: confiança e misericórdia. Sabe o que o demônio disse a ele? Eu não mais o tentarei, porque a sua confiança está aumentando os seus méritos e está colocando o inferno em desespero. Depois que ele disse isso, o demônio explodiu e aquele monge nunca mais foi tentado. Agora vamos ver a história. O que o demônio queria fazer com o monge? Tirá-lo do mosteiro, levá-lo ao desespero, fazer com que ele jogasse a toalha. Só que a fraqueza daquele monge não era obstáculo para que ele pudesse amar a Deus. E sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu lutar e confiar na misericórdia. É isso que o diabo quer fazer com a sua vida. Ele quer fazer você desacreditar da misericórdia. Ele quer fazer você sucumbir sobre o peso das suas próprias faltas. Irmãos, tem um livro chamado Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Sabe o que Santo Agostinho disse? Ele falou: eu tenho dó dos cristãos do porvir, porque eu combati o demônio a duras lutas com ele preso, mas eles combaterão o demônio solto. Você sabe que um dia o Papa Leão XIII estava em oração, e Satanás se aproximou diante de Deus e pediu 100 anos para ele tentar destruir a igreja, e Deus permitiu. E você sabe que Nossa Senhora em Medjugorje diz que no ano 2000 o diabo foi solto? Eu acredito nessa profecia. E Santo Agostinho, falando do demônio solto, ele diz assim: as conversões serão muito poucas, porque o demônio vai deixar os homens loucos. Dá uma olhada na humanidade e vê depois do ano 2000 o que aconteceu. Você não escutava esse grito do movimento gay como você escuta hoje. Você não escutava essa anarquia, essa coisa de aborto, essa mídia podre, essa apostasia interna dentro da igreja, esse pecado público. O mundo está estragado, os demônios estão soltos de uma tal maneira, as tentações estão tão grandes. Um monge que acorda 3:30 da manhã para rezar e conversava com a gente: eu sinto cada vez mais dificuldade em rezar. Esse cara não sabe o que é banho quente, ele coloca sal na água para não ter sabor da água, penitente, come de joelho, macera as costas. Ele disse assim: está cada dia mais difícil para rezar, o povo que vem aqui está tudo cambaleando. Está um tempo de dor, um tempo de dificuldade, é uma luta espiritual. Satanás vive à espreita, gente, para você rezar, para você ter uma vida em Deus, para você perseverar. O que o inferno faz? E eu vou dizer para vocês: se nós não formos para o Deus da misericórdia, não sei o que será da nossa vida. Porque o Papa João Paulo II dizia que a misericórdia é a última tábua de salvação para a humanidade. Eu digo para vocês uma coisa, meus irmãos: a pregação da misericórdia deixa o diabo desesperado, porque é o que solta as almas da mão dele. Teve um amigo que foi fazer uma pregação num determinado local do Brasil,
e que ele conheceu um cara que era da mais alta hierarquia de Satanás, um satanista de primeira. E esse cara está numa luta para se converter, mas o diabo ainda conversa com ele, ele ainda vê o Satanás. É uma luta que esse cara passa tenebrosa. E esse cara estava conversando das empresas de comunicação, empresa de televisão, das coisas que é tudo satanista, contando para ele o esquema do satanismo no mundo, como eles estão fazendo. E aí, quando ele estava conversando, teve um pregador com outro pregador que foi pregar no encontro. E aí, no meio da pregação, 4 pessoas levantaram e foram embora. E esse cara que tinha esse contato com Satanás chegou para o meu amigo e falou assim: sabe por que essas pessoas estão indo embora? O diabo me disse: eu gosto quando esse cara prega, porque ele deixa os outros desesperados. A pregação dele tira a confiança da misericórdia e os caras se sentem num fardo tão pesado falar: isso não é para mim. Cara, quando ele me contou aquilo, eu falei: Jesus amado, nós temos que arregaçar sim, mas tem que saber a medida. Ninguém está dizendo para você se deleitar no pecado, porque você sabe que tem determinados pecados que você pode cometer, que as consequências serão drásticas e irreversíveis. Mas nunca deixe de confiar na misericórdia. Porque novamente eu repito o que Jesus disse para Santa Faustina: se os seus pecados forem mais numerosos do que as areias do mar, nunca tenha medo de se aproximar da minha misericórdia. E aí nós da Igreja Católica, nós podemos pregar sobre a misericórdia e viver a misericórdia, sobretudo, meus irmãos, no sacramento da confissão. Que coisa esplendorosa ser católico. Eu não sei, eu vejo algumas pessoas que estão dentro da igreja e que acabam não conhecendo a riqueza da sua igreja. Eu falo: gente, mas por que as pessoas são tão desinteressadas assim pelas verdades da nossa fé católica? Eu fico imaginando, um homem é chamado por Deus, aí o bispo põe a mão na cabeça desse homem, ele vira um sacerdote e ele fica suprido de uns poderes espirituais, de transformar um mísero pedaço de pão na carne viva de Deus, e de ficar na frente de um homem e de pronunciar palavras sagradas e absolver o pecado daquele homem, de perdoar, de tirar, de trazer esse cidadão para a luz. E quantas pessoas não procuram isso? Quantos pregadores que não saibam falar disso? Gente, você está achando que isso é brincadeira? Sabe o que aconteceu um dia com São Paulo da Cruz? São Paulo da Cruz estava indo numa missão e eles estavam dentro de um barco. O barco de São Paulo da Cruz começou a tremer diante de uma tempestade terrível. E esse São Paulo da Cruz, a vida desse homem é uma loucura o que ele vivia. É uma loucura. Ele mesmo dizia: se você me perguntar em qualquer momento em quem estou pensando, certamente eu responderei que é em Deus. Aquele homem arrebatava, quando ele pregava, ele flutuava no ar, as chagas de Cristo saíam do corpo dele. Aquele cara era terrível contra o inferno. Ele ganhava muitas almas, né? Tanto que o livro dele é Caçador de Almas. É uma coisa louca. E quando ele estava nessa embarcação cheia de gente, que o mar ficou furioso, quando a tempestade terminou, ele falou: isso está acontecendo porque tem um homem nessa cidade que não confessou o seu pecado. E o homem apareceu para ele e falou: sou eu quem não me confessei esse pecado. Um homem que não tinha confessado o pecado gerou toda aquela tribulação de ondas e criou revolta na natureza, porque o pecado cria revolta na natureza. E hoje em dia, quantos são os cristãos que não confessam mais, irmãos? Que dificuldade, muitas vezes a gente vai pedir confissão para um sacerdote, tem que ficar marcando horário na paróquia, agora eu não posso te atender. Um dia eu fiquei super chateado, fui lá no centro: padre, quero me confessar. Filho, não precisa, Deus te ama. Eu falei: é porque Ele me ama que eu estou vindo buscar misericórdia? Não, estou com pressa. Mas se ordenou para quê? Estudou teologia, filosofia, ficou lá sentado durante tanto tempo para quê? Para ser padre. E o ofício de sacerdote, que é administrar sacramentos? Aí eu olho para a história da igreja, eu vejo um São Leopoldo Mandique, 18 horas no confessionário, um Padre Pio, um São João Maria Vianney. Por que eles faziam isso? Eles sabem que é ali que a coisa acontece. Quantos pecadores são resgatados? Quanto que não gastou a vida um Padre Pio, meu Deus do céu? Horas e horas no confessionário salvando as almas. E aí o demônio, né, sabendo desse sacramento da misericórdia que limpa, que salva, que cura, que regenera, fez o favor de tirar os confessionários da igreja. Aí o Papa Bento XVI pediu: volta os confessionários. Por quê?
Porque tem pessoas que têm vergonha de olhar para o padre e falar o pecado. Quando era na redinha, a pessoa se ajoelhava, o padre de lado, não via a face do sacerdote, tinha a segurança de proteção, tanto do leigo como do padre, né, conter abusos, porque a gente sabe, infelizmente, que tem essas coisas assim na igreja. Eram confissões frequentes, eram filas intermináveis. E aí, gente, eu vou para a história dos santos, e lembro de um dia de Dom Bosco dando um sermão sobre confissão, e dizia assim para os jovens: olha jovens, se vocês escutaram essa minha pregação, estão com pecado, por favor não durmam em pecado, porque eu como sacerdote, sou o único que pode absolver vocês, e se vocês não procurarem a confissão e morrerem assim, eu darei conta a Deus por causa do vosso pecado, porque só eu posso absolver. Aí um jovem escutou aquela pregação de Dom Bosco, chegou contrito e disse: Dom Bosco, eu estou com pecado, eu quero me confessar. Aí depois que ele absolveu o rapaz, ele morre à noite. E pela graça desse sacramento da misericórdia, ele morre perdoado e provavelmente foi ao céu, se tive que passar pelo purgatório. Mas você vê a pastoral de Dom Bosco, o cuidado, também a pregação sobre a confissão, o ensinamento sobre ela, o desejo de um rapaz procurar a confissão. Gente, eu prego isso por todo o Brasil, e não é difícil a gente perguntar para uma assembleia quanto tempo as pessoas não se confessam. Aí você começa com 10 anos que não se confessa. Quantas são as pessoas que não levantam as mãos? 10 anos, 5 anos. Eu não sei se você vai ter vergonha aqui, talvez, eu não sei como que é a sua vida, se você já veio para o Convertei-vos, você é uma pessoa que procura ter uma vida regular com a igreja, frequenta os sacramentos e tal, mas vamos ver aqui, só para a gente ver como que está a situação espiritual. E aí, eu gostaria que você não sentisse acusação sobre isso, mas que você sentisse como Deus te chamando para você receber o perdão e a misericórdia dele. Claro, todo o ensino que a gente passa é visando a pessoa essa melhoria. Mas deixa eu perguntar, quem não confessa aqui bastante tempo, mais ou menos uns 10 anos? Tem alguém aqui? Levanta a mão, por favor. Ó, um só, 2, 10 anos, tem mais 3 ali, 4, vai, levanta a mão mais, vamos lá, levanta a mão, gente, só para a gente ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umas 10 pessoas que não confessam uns 10 anos. Há uns 5 anos, aí levanta a mão quem não se confessa há uns 5 anos, ó, 1, 2, 3, 4, se todo mundo ficar assim, ó, com a mãozinha assim, né? Quem quer dinheiro aqui, levanta a mão. Ah, ninguém quer? Ah, mentiroso do caramba. Ei, vai tudo confessar agora pela mentira. Quem não se confessa há mais ou menos uns 2 anos? As mãos tímidas. 1 ano mais ou menos. Agora, meus irmãos, o que aconteceu com você que se afastou? É falta de formação, de ensino, catequese? Você tomou uma bronca de um padre um dia? Você ficou com vergonha? Então vamos ver como que o demônio age nesse negócio. São João Maria Vianney vai dizer assim, ó: quando o demônio te tenta para você cometer um pecado, ele faz você se esquecer de Deus, do amor de Deus, do sangue dele na cruz, do céu, do inferno, do purgatório. Aí a tentação vem, o prazer é tão grande e cai no pecado. Aí você cai no pecado, vem o remorso de consciência, eu vou confessar. Aí quando você está na fila da confissão, o demônio chegar, você vai contar esse pecado para o padre? Você é ministro na paróquia? Você é do ministério de música, você prega, você está na pastoral X, na pastoral Y, e se o padre sabe que você fez isso? E aí sabe o que acontece? Nós queremos passar por aquilo que nós não somos, mesmo no confessionário. Você sabe o que isso mostra? Nós não entendemos de misericórdia, porque a gente se acha santo demais para confessar um pecado para Deus. E aí tem aquela história, né? Eu tenho 3 pecados para confessar. Eu roubei 150 mil no meu serviço, faltei na missa no domingo e tratei mal a minha esposa. Aí eu chego lá para confessar com o padre, quais são os seus pecados? Ah, padre, eu xinguei minha esposa, faltei de domingo na missa. Meu filho, por favor, cuidado, né? A missa dominical é importante. Não xinga sua esposa não, procura ter uma vida sacramental com palavras de amor, de respeito, de carinho e tal. O padre te ajuda na confissão. Aí chega no pecado dos 150 mil que houve um rombo, a pessoa fica com dó de confessar, porque, nossa, como que o padre vai olhar para mim que eu fiz isso? Aí sabe que nessa hora, irmãos, todo mundo que não estuda vira teólogo. A pessoa pensa assim, inspirada pelo diabo: ah, Deus é onisciente, e eu sei que eles são do meu pensamento. Eu não preciso falar para o padre, eu vou colocar na mente de Deus. Quando o padre absolver, vai estar no pacote tudo junto, eu vou ser livre, não preciso falar.
A teologia católica sobre os sacramentos, ela ensina assim, meus irmãos: pecado confessado é pecado perdoado, pecado retido não recebe absolvição. E esse pecado mortal, ele vai aparecer lá no julgamento final. E é aí que o diabo está fazendo a festa, levando diversas almas ao inferno. Por quê? Porque esse pecado não confessado é o demônio mudo do evangelho. E aí sabe o que acontece? A gente deixa de desfrutar do sacramento da misericórdia. Agora vai ler a vida dos santos. São Domingos Sávio confessava todo dia. Tinha dia que São Francisco confessava 3 vezes. Santa Joana d'Arc se confessava todo dia. Agora se você fala isso hoje, as pessoas dizem: você está louco confessar todo dia? A igreja fala 1 vez por ano, no mínimo. Você sabe o que o documento do Papa Pio XII Mediator Dei diz? Padres, inoculai nos vossos fiéis o desejo da confissão frequente, porque a confissão, ela não só perdoa pecado, mas ela obtém aumento de graça para você não pecar. Você sabia que se um dia você quiser receber a graça santificante na sua alma, e você não tiver com pecado, você pode chegar para o padre e falar assim: padre, quero confessar. O quê? Você pode confessar um pecado passado seu de novo, só para você receber a absolvição? Ah, não sabia disso. É fogo, né? O povo não estuda. O diabo adora os ignorantes, sabe por quê? Porque o Papa Bento XV dizia que a ignorância é a mãe de todos os erros. Aí as pessoas não estudam, acabam não conhecendo a doutrina, e a ignorância deixa as pessoas presas nas armas do demônio. O demônio não quer que você viva a misericórdia, mas eu quero, e por isso eu estou pregando a verdade, para confrontar o inferno e ver você aqui sendo lavado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, corra para a misericórdia. Não desperdice isso não, católico. Não desperdice isso não. Você imagina a fúria do inferno quando você vai confessar? Eu fiz um vídeo quando eu estava vindo ontem para cá. Eu fiquei sabendo que o sogro do Moisés estava com câncer, não sabia nem que tinha falecido. Meus pêsames, irmão. Força, coragem. É duro, né, irmão? Poderia atacar sua esposa lá, cuidando dela no momento de tanta necessidade, fica distante, tendo que pregar com o coração rachado assim, né? Ser missionários não é fácil não, irmãos. Contei da vida do Paulo, o ano que ele passou. E aí no vídeo eu contei uma história de São João da Cruz, que tinha uma mulher que estava numa situação irregular de adultério. E chegou para São João da Cruz, ele começou a dar direção espiritual e tirou a mulher do adultério. E o amante dela foi e deu um pau em São João da Cruz. São João da Cruz era pequenininho, meu. O cara deve ter dado uns boques nele, ele ficou estirado no chão. E quando ele levantou, ele disse assim: esse é o preço que a gente paga para tirar uma alma do pecado. Você imagina quando o demônio fica quando você vai confessar? Você imagina a raiva que ele tem? E aí você fala: não, mas eu não aguento mais confessar esse pecado, eu sempre caio nele. Um dia um rapaz desanimado chegou para São Felipe Neri: Felipe, eu não aguento mais confessar esse pecado. Sabe o que São Felipe Neri disse a ele? Para tantas vezes que você cair, tantas vezes estou aqui eu para te perdoar. Eu não consigo ficar 1 semana sem me confessar. Eu não consigo. E olha que eu vejo que tem padre que quando eu vejo me olha torto, eu não estou nem aí se o padre olha torto. O Código de Direito Canônico diz que o padre não pode me negar a confissão. Eu vou lá e confesso, porque eu quero viver dessa misericórdia do Senhor. Chegaram para São Domingos Sávio e disseram assim para ele: Domingos, o que você tanto confessa pecado? Ele falou: eu não venho confessar pecado, eu venho abraçar a misericórdia de Deus. E como isso tem sido perdido hoje? Irmão, por favor, faça avaliar essa pregação, porque ontem quando eu saí daqui, a minha esposa bateu o nosso carro no outro palio. Eu estava sem dinheiro para pagar o convênio dela. Agora sim, imagina quanto vai ser consertar outro carro e o meu. O inferno tem se levantado nas nossas vidas de uma maneira louca. Eu quase não conseguia dormir ontem. Eu falei: Jesus, o que eu vou fazer da minha vida agora, Senhor? Tem misericórdia, Senhor. A gente acaba de pregar, está passando, estoura o carro, é tanta coisa difícil. Eu posso dizer como São João da Cruz: esse é o preço que a gente paga para tirar uma alma do pecado. Por favor, você que está há 10 a 5 anos, faça avaliar a nossa dor, faça o exame de consciência e vai se lavar no sangue de Jesus.
Talvez você não goste muito disso que eu vou falar para você agora, mas diziam de São João de Ávila, quando ele pregava, as pessoas entravam como demônios na igreja e saíam como anjos. Se você vem nessa igreja como um demônio manchado pelo pecado, saia como um anjo e vai procurar o sangue de Jesus no sacramento da misericórdia e brinda a graça desse sacramento na sua vida, meu irmão. Não desista disso. Nunca desista da misericórdia de Jesus. Nunca deixe as suas quedas te afastar de Deus. Nunca desespere da salvação da sua alma. E para terminar, eu não posso deixar de falar de Nossa Senhora, Mãe da Divina Misericórdia. Numa cidade tinha uma mulher chamada Soror de Catarina, que ela foi expulsa da cidade por causa dos seus pecados públicos. E essa mulher morreu abandonada dentro de uma caverna. E descobriram que essa mulher morreu porque o corpo dela começou a cheirar mal. E aí viram que era ela mesmo. Falou, a mulher, a prostituída, a zicada da cidade morreu. E nessa época tinha uma mulher muito santa, que rezava pelas almas do purgatório, que tinha misericórdia, que buscava a salvação das almas do purgatório, fazia indulgência, celebrava a missa e tal. E quando ela escutou falar dessa mulher, ela nem rezou pela alma da mulher, falou, essa daí está no fogo do inferno. Um dia essa mulher, que morreu na caverna, apareceu para ela em sonho e disse, por que você não reza por mim? Ela falou, onde tu estás? Ela falou, eu estou no purgatório padecendo, e você reza por tantas almas aqui que recebem o seu sufrágio, mas você não intercede por mim. Ela falou, mas jamais eu imaginei que você teria conseguido a salvação. Para mim e para todo mundo da cidade, era certo que você estava no inferno. Como você conseguiu a salvação? Nos últimos dias de minha vida, eu me apeguei à Mãe de Deus. E no tribunal de Cristo, ela me defendeu de Satanás, e pela misericórdia de Maria, eu consegui a salvação da minha alma. É isso aí, meus irmãos. Com Jesus e com Maria, o inferno se arrepia. Vamos para a misericórdia. O céu é nosso. Convertei-vos e vivereis. Aleluia! Levante do seu lugar. O livro de Romanos 10, 17 vai dizer assim, irmãos: logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Deus. Todas as vezes que a gente prega, a fé é aumentada dentro do seu coração e você tem mais força para rezar. Eu não sei se você já fez um encontro com Jesus misericordioso na sua vida, mas essa pregação que eu fiz é para acontecer isso com você agora. Eu gostaria que o Ministério de Música nos levasse uma música para a gente vivenciar isso. Eu gostaria de dizer sinceramente, para quem quer, está numa necessidade tremenda disso, aquela pessoa que você falou, Anderson, olha, essa pregação ela encaixou no meio do meu coração assim. Eu gostaria que essas pessoas que foram bem tocadas assim, quando a gente começasse a cantar música, que vocês viessem aqui para frente, que nós vamos orar pela sua vida, vamos impor as mãos sobre vocês e vamos pedir o banho da misericórdia na sua vida, para você ser lavado com essa graça generosa do Senhor, amém? Ministério, vamos lá cantar a música que Deus inspirou para vocês. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus. Quem sabe canta. Em minha pequena alma
inferno, disparatai o poder dos inimigos, soltai os filhos de Deus, pelo poder da misericórdia. Levante as suas mãos chagadas, ensanguentadas, e tocai no vosso povo que perece e que padece. E se não cesse, suplique a confiança em Deus. agrada a Deus. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança que temos do Senhor. É a esperança cega E tenho em sua misericórdia. O seu amor que se derrama por nós. E canta. que tenho em sua misericórdia. E vamos levantar um clamor ao Senhor. Isso, reza no Espírito. Deixa esse lugar aqui ficar tomado por essa oração. Vem Espírito Santo e chancela a sua misericórdia. Ore, ore no Espírito, igreja. Clame a misericórdia. Isso, ora no Espírito, igreja. Fortalece na oração, fortalece na confiança, fortalece no seu clamor.
do vivo Deus. E adorado sejas tu, Deus misericordioso. Exaltada seja a tua misericórdia, reverenciada seja a sua misericórdia, pregada, vivida, proclamada. Oh Senhor, Deus das misericórdias, Deus das alturas, nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. O nosso coração é grato pela sua morte, pela sua paixão, pelas suas chagas. Nós te agradecemos, o nosso coração se enche de júbilo, de gratidão pelo seu perdão, pelo seu coração, pela sua graça. Obrigado, Senhor Jesus. E para terminar, mais uma vez, o que agrada a Deus, vamos lá, ministério. O que agrada a Deus. Eu quero ver as vozes. Em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança que tenho em sua misericórdia. É a esperança que tenho em sua misericórdia. E com gratidão vamos aplaudir esse Jesus misericordioso. Isso! Pode ser melhor, pode ser melhor. As palmas glorificam o Deus da misericórdia, o triunfo da misericórdia. A misericórdia venceu e a misericórdia vencerá. Aleluia! Levanta aí do seu lugar, olha para essa pessoa que está do seu lado, dê um abraço nela e diga: e viva o Deus da misericórdia na sua vida. Amém.